Boa noite a todos. Eu vou ler uma mensagem, convites à paz pelo Espírito Augusto. Ore por eles. Para o homem do mundo, que ainda respira a cultura do revide e da desforra, soarão como contrassenso as palavras do Cristo, que recomendam orar por aqueles que nos perseguem. Entretanto, nenhum ensinamento do Mestre é destituído de fundamento, e a estranheza em relação às suas palavras apenas revela a ignorância humana perante a realidade do Espírito. Observa a natureza e compreenderás a lição de Jesus. O perfume da flor anula o odor do esterco. Simples réstia de luz solar consegue clarear o interior de grutas e cavernas. A chuva corriqueira logra, muitas vezes, apagar incêndios de grandes proporções. Assim, também no campo do psiquismo humano. A prece nascida da sinceridade de propósitos constitui agente indutor para a liberação de ondas eletromagnéticas que, endereçadas às mentes adversárias, conseguem anular as forças destrutivas de quem são portadoras. Se respondes na mesma faixa de pensamentos negativos, projetando de ti forças negativas, abres o campo para que outras forças de igual padrão invadam tua casa mental, impondo-te a perturbação em níveis ainda maiores. Por isso, aprende a envolver os teus antagonistas nas ondas de paz que podes e deves cultivar em teu espírito. Ora por eles, confiando no Pai, porque é da lei divina que o amor se sobrepõe ao ódio e a paz prevaleça sobre a guerra. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa e vamos aproveitar esta oportunidade nos interiorizando, aprendendo a olhar para nós mesmos como filhos de Deus que somos, criados à sua imagem e semelhança, para o amor, como o nosso Mestre amado Jesus veio nos ensinar, nos mostrando assim os caminhos que temos que seguir para encontrar esta paz, esta harmonia, a verdadeira felicidade que brota do amor. A liberdade, esta liberdade que só conseguimos quando o nosso ser vibrar no amor, na paz. E assim, a cada instante, sentir a presença deste grande amor que o Pai tem por cada um de nós. Senhor, vos agradecemos pela sua infinita paciência, sempre esperando por cada filho teu. Sabemos que o teu amor está na nossa consciência, no nosso ser, que possamos nós buscar dentro de cada um de nós e assim nos refortalecendo sempre nos teus desígnios, Pai. Estes caminhos que o nosso Mestre amado Jesus veio nos ensinar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Pai, de todo mal. Porque teu é o reino, é o poder, é a glória para todo sempre. Com esta prece, pedimos a permissão para iniciar a exposição doutrinária da noite de hoje. E conosco nesta noite, nosso amigo, companheiro, trabalhador da casa, o Laércio. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe.
queridos amigos, irmãos, irmãs, saudações, muito boa noite a todos, um Feliz Natal para todos nós, que possamos realmente brindarmos essa data com Jesus em nossos corações, né? Que bom estarmos aqui nesse dia, 25 de dezembro, nesta casa, onde anos, desde 1998, da sua inauguração, da sua fundação, 5 de março de 1998, nós viemos falando de Jesus aqui dentro, né? Nos alimentando com Ele. Sem Jesus, nós nos perdemos na linha do tempo, nas conquistas importantes para a nossa felicidade. E nessa data nós vamos falar: o reino de Deus está dentro de vós, que é uma das primeiras falas de Jesus quando ele começa a sua missão, a sua pregação em Jerusalém, né? Que ele diz que está de passagem para a fundação do reino de Deus nos corações dos homens. Muito interessante. Então nós vamos falar, né, dar uma circulada em torno deste tema e extrair um pouco do muito que é, né, sobre o reino de Deus em nossos corações. Emmanuel, no livro Fonte Vinha de Luz, ele faz um recorte de uma passagem de Lucas, que ele começa dizendo assim: nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedras e pó, nem fé sem obras que acabam a estagnação da alma, nem exigências de todo o instante, nem desculpas sem fim. E ele vai falando dos excessos, querendo dizer para nós que o reino divino não será concretizado na terra pela prática de atitudes, quaisquer que sejam, excessivas. Porque em nenhum momento Jesus violenta consciências. A natureza não dá saltos. É preciso tempo para digerir, para modificar, para se estruturar, para crescer, para se assumir. Então não tem violência. Então qualquer atitude extremista, em qualquer sentido, e em se tratando, inclusive de imposição de conteúdos religiosos, o reino de Deus não se instala nos corações dos homens. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento constante, de ordem, de disciplina, diante dos desígnios nos trazidos por Jesus Cristo. Quando Emmanuel indica o que Chico Xavier precisava fazer, porque este pergunta a Emmanuel, né, o que ele precisava fazer para a missão a qual ele estava sendo incumbido, junto a este benfeitor, e Emmanuel diz para ele: Chico, são 3 coisas. Disciplina, a primeira. Disciplina, a segunda. E disciplina, a terceira. Então veja o quanto que isso requer de nós disciplinar, como vai dizer Allan Kardec, as nossas más tendências, né, no sentido de removê-las de dentro de nós. Reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, por esses esforços que faz em domar disciplinadamente
com ordem, nesse aprimoramento, né, de disciplinar as nossas más inclinações. Então vai dizer Emmanuel: não te prendes excessivamente às dificuldades de ontem e nem te inquietes com o futuro. Vive hoje e age no bem, equilibra-te e vencerás. Então, é preciso que a gente abra os ouvidos à acústica do nosso coração para extrair daí o sentido espiritual dos ensinamentos que nos são trazidos por espíritos muito superiores. Espíritos que já não precisam estagiar mundos como este de provas e expiações, porque já venceram todas essas coisas. Equilibra-te e vencerás. Então, no curso da nossa existência, e mais fortemente nesses períodos natalinos, que desde que nascemos nós vivemos anualmente, no mês de dezembro, esse clima natalino. Então, mais fortemente nesse momento, muita gente, muitos de nós, traz consigo um sentimento indefinível, indefinido, algo que bate à nossa porta e gera um certo, sei lá, desconforto, uma falta de algo, uma nostalgia, e que a gente não sabe de onde vem, por que vem, como chega, mas a gente sente em muitos momentos. Talvez aqui, né, por serem vós, espíritos superiores, não sintam mais isso, mas eu sinto. Frequentemente bate à porta algo assim indefinido. Sabe quando você acorda meio triste, sem saber? Ou que passa aquele dia estranho, algo assim, que sonda, que te rodeia, que está na tua psicosfera, e você tem que seguir, sem entender muito bem isso. Então, nos diz os Espíritos que muito disso está relacionado com algo que algo importante, que nós não conquistamos ou perdemos em algum momento da nossa história. Sabe? Embora estejamos diante de um paradoxo, por isso que falamos fortemente nesse clima, nesse período natalino, embora a gente esteja diante de um paradoxo. Qual é? Já que a gloriosa mensagem de Jesus deveria nos inspirar alegria. Quando o discípulo de Jesus, Bartolomeu, isso está no livro Boa Nova, de Humberto Campos, Bartolomeu estava triste. Bartolomeu representa muitos de nós nas nossas tristezas, nas nossas angústias, nas nossas depressões, nas nossas faltas de motivação, de algo que nos bate. E Bartolomeu estava triste, frequentemente ele se encontrava triste. E Jesus observa, aí tem um momento que ele se aproxima de Bartolomeu. Diz: o que foi, Bartolomeu? Que está triste? Mestre, está difícil. O que está difícil? Vencer o que, Bartolomeu? Os negócios do mundo. E aí Jesus diz assim: mas Bartolomeu, você não tem acompanhado as lições da boa nova que eu tenho trazido, enriquecendo-te de esperanças? Sim, mestre, eu tenho, mas e os negócios? Ele fixa ali. E aí ele pergunta: qual é o maior negócio do mundo, Bartolomeu? Ele ficou sem saída, não soube dizer. O maior negócio do mundo, pelo qual nós estamos aqui, é a construção do reino de Deus.
dentro de vós. Esse é o maior negócio do mundo. Então, a boa nova que deve nos inspirar alegrias e esperanças, muitas pessoas experimentam justamente esse sentimento associado a situações de um passado mais recente, na existência atual, ou de um passado mais remoto, de existências anteriores. Porque todo o nosso patrimônio conquistado ou deixado de conquistar interage na nossa vida presente. Está no nosso mundo de vivências e ele interage conosco. Coisas boas e coisas não boas fazem parte de nós. Então, volta e meia emerge das profundezas da nossa intimidade espiritual algo que ainda em desajustes que provocam sentimentos, sensações estranhas num primeiro momento. Mas esse paradoxo associado, essa nostalgia por um ideal talvez nunca realizado. Então são várias coisas que nos assaltam, né? Que bate a nossa porta nas nossas existências. E aí o magnetismo divino de Jesus Cristo estabelece um confronto entre as lições recomendadas pelo Mestre para nós, as lições, e o que nós somos. Vamos de novo. Jesus, o magnetismo do Mestre, nesse confronto que estabelece entre as suas propostas sublimes e a realidade das nossas vidas. Como que isso se dá, né? Esse distanciamento entre as propostas do Mestre, quando ele vai dizer a cada um segundo as suas obras. Então, esse distanciamento entre o que somos e as recomendações do Jesus sustenta-se esta que a gente vai chamar de nostalgia. E o reino de Deus? Nós estamos nos aproximando, estamos estagnados ou estamos nos distanciando desse caminho de construção do reino fundado por Jesus quando ele vem e nos traz a lei do amor? Como que a gente pode verificar isso? Basta algumas reflexões em torno dos ensinamentos de Jesus que nós sistematicamente negligenciamos para perceber o quanto a felicidade escapa das nossas mãos. Basta a gente pegar alguns ensinamentos, nem todos, talvez só do primeiro capítulo do Evangelho, para a gente perceber como nos escapa, como nós negligenciamos, como nós negamos a Cristo quase que diariamente. Nós negamos as recomendações, o convite do Mestre. O Mestre nos convida a um banquete, nós recusamos, nós negamos. A exemplo de Pedro, o apóstolo. Pedro, tu me amas? E Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Passa um tempo, Jesus refaz a pergunta: Pedro, chega mais, tu me amas? E o Pedro, sim, mestre, eu te amo. Por acaso eu não tenho demonstrado fidelidade a ti? Passa mais um pouco,
Pedro, mais uma vez, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes. O homem, ele está abusando da minha sensibilidade. Eu te amo, sim. Tá bom. E aí Jesus vai lavar os pés dos apóstolos antes da última ceia. E Pedro diz: não, meus pés tu não vai lavar não. Que isso, mestre? Jamais vou permitir que te ajoelhes e lave meus pés. Eu digo: Pedro, começa por aí. Não seja orgulhoso. Vou lavar os teus pés. Sabe? E aí discorre um diálogo. E Jesus diz assim: Pedro, tu está tão forte, né? Vais me negar 3 vezes esta noite, antes que o galo cante, às 5 da manhã. Porque os espíritos inferiores pediram permissão para Jesus para tentar Pedro. E eles se aproximaram de Pedro, e Pedro sentiu medo de ser reconhecido como um colaborador de Cristo, por estar com ele no monte, por caminhar com Jesus. Pedro negou 3 vezes. E quando ele nega a 3ª vez, quando Jesus está no pátio de Caifás, amarrado, aguardando o julgamento, a multidão em volta, naquela madrugada fria, uma lareira acesa, Jesus quieto. A última negação de Pedro se aproxima um grupo e diz: tu estavas com Jesus lá no monte? E diz: não, eu nunca vi esse homem antes. E o galo canta. E Jesus olha para Pedro, lá do tronco, e o olhar de Jesus entra, e Pedro chora, de arrependimento. Ali ele entendeu, o tamanho, a magnitude da figura daquele homem incomparável, guia e modelo de todos nós, que depois Jesus vai entregar para a condução da sua igreja ao próprio Pedro. Interessante. Leia uma obra de Humberto Campos intitulada Boa Nova. Então, esse sentimento, se nós lembrarmos do quanto nós negligenciamos, por exemplo, aqueles que criticam e condenam os outros, mais uma vez, não é o caso de vocês, né? Mas aqueles que criticam e condenam qualquer coisa, os outros, de alguma forma, Jesus vai nos elucidar acerca da mulher adúltera, que queriam apedrejá-la, porque era uma cultura, na época, queriam apedrejá-la e perguntaram ao mestre: qual a tua opinião sobre isto? E Jesus diz: de vocês atirem a primeira pedra, quem estiver sem pecado, quem estiver equivocado, quem não tem uma vírgula diante da consciência, atire a primeira pedra. Aos que criticam e condenam as coisas do mundo, Jesus traz essa recomendação. A falta de fé, ao que ele vai dizer, né, aos que se perturbam com as dificuldades do presente, os temores do futuro, recomenda a ele que procure o reino de Deus, na sua justiça, do comportamento reto, da consciência tranquila. Ele vai dizer: crê em Deus, crê também em mim. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, fala da fé, direis para essa dificuldade ou para essa montanha, como ele nos ensina: remove-te daqui para ali. E a gente avança. Ele diz: não turbe o vosso coração, crê, né? E basta às vezes qualquer turbulência
a gente já, ai meu Deus, como os apóstolos no barco, entre as águas revoltas, o Cristo dormindo e os apóstolos amedrontados acordaram o Mestre: Mestre, nós estamos em perigo, nem um cochilo eu posso tirar. O que temes? A morte? A morte não existe. E aí ele acalma a tempestade, porque é um espírito desta ordem que tem o poder de manipular o fluido cósmico universal. Ele acalma a tempestade. Homens de pouca fé. Posso voltar ao cochilo? Desculpa, mestre. Não é assim que a gente faz? Perdoa. Então a gente está distante, nós negligenciamos os ensinamentos dele em vários momentos. Outro, aos que se apegam aos bens materiais. Qual a nossa verdadeira propriedade? Recorda que não se pode servir a dois senhores, nem a Deus e nem as riquezas. A dois senhores nós não podemos servir. Ou nos prendemos a um, negligenciamos o outro, ou nos prendemos ao outro e negligenciamos a um. Qual que nós estamos negligenciando? Qual que nós estamos nos apegando? E aí Jesus vai dizer: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Recomendando que tudo que nós temos serve para uso e fruto e não é a nossa posse real, porque daqui sairemos sem levar nada do mundo, mas sim os valores que nós conquistamos no ser espiritual. Isso sim é a nossa verdadeira propriedade, que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, que a ferrugem não destrói, vai nos dizer o Mestre. Lembra do homem avarento? O homem avarento é o seguinte: ele colheu a sua colheita, mas deu muito naquele ano, muito. E o que ele fez? Ele derrubou os seus celeiros que tinham e fez novos celeiros maiores para abrigar toda a sua colheita. Assim fez, e assim feito, ele se joga numa rede e diz de si para consigo: alma minha, desfruta agora, porque tens para o resto da vida. E aí diz no Evangelho: insensato és tu, porque esta noite o telefone de Deus vai tocar para você. E tocou. Alô? Aqui é Deus. Oh, pois não? Estou te convidando a sair do mundo. Mas agora. Entende? E por aí vai. Quando ainda nos ensina e nos adverte de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Esse é o ponto que a gente precisa separar o que é corruptível do que é incorruptível, do que é passageiro do que é permanente. Isso a gente precisa divisar na nossa consciência, no nosso entendimento, para, como dizer Kardec, termos aquela fé raciocinada, aquela fé que nos permite enfrentar qualquer situação em qualquer época da vida com o entendimento que liberta, com o esclarecimento que consola.
Fala-nos da lei de causa e de efeito aos que usam de violência para fazer prevalecer os seus interesses. Esclarece que quem com ferro fere, com o ferro será ferido. Embainha tua espada, Pedro. Não vês? O que eu tenho ensinado? Benevolência, indulgência e perdão. E Pedro, o apóstolo, puxa da espada para ferir o soldado Malco, quando eles foram para prender o Cristo no monte, identificado por Judas, o apóstolo. Vou dar um beijo no rosto dele, é ele que deve prender. E assim é feito, cumpre-se. E Pedro, achando que ia defender o Cristo, Cristo diz para ele: Pedro, se eu quisesse eu não seria preso. Eu movimentava uma falange e nada disso estaria acontecendo. Mas é preciso que aconteça, porque neste momento o fechamento de todo o bojo do Evangelho, da Boa Nova, se fará na cruz. Por que a cruz? É um tema para um outro momento, nós vamos falar. Por que a cruz? Interessante. E aí também ele vai circulando esse paradoxo, esse sentimento que às vezes nos brota. O quanto nós estamos atendendo ao convite do Cristo ou o quanto nós estamos negligenciando. É uma reflexão individual. É individual. Ah, mas o outro é o problema do outro. É particular isso. Quando Jesus diz: a cada um de vós segundo as suas obras. Ele está falando, sabe? Para você, Fernanda. Para você, Vera. Para você, Solange. Para você, Luar. Para você, Luiz. É como se eu te chamasse ele no atendimento fraterno. Ele vai dizer: Fernanda, cada um segundo a tua obra, tá? E tu, sim. É direto. Não é para o que a maioria vai fazer. Não, é particular. Aos que vivem dando vazão aos seus desejos, sabe? Motivada pelos interesses imediatistas do mundo, olha o mundo tentador que é. Ele recomenda: sai da vala comum, sai da porta larga, sai daí, adentra a porta estreita. Ele recomenda isso. Não andeis por onde anda tanta gente ou toda a gente, motivada pelos interesses imediatistas e passageiros do mundo. Entre na porta estreita. Olha a dificuldade. Porque é justamente na porta larga aonde nós damos vazão aos nossos desejos, aos nossos prazeres. Damos vazão. E aí ficamos. Difícil sair. E o que tem na porta estreita? Disciplina, ordem, renúncia, sacrifício, domar as más inclinações. Essa é a porta estreita. É o que ele recomenda. Para que a construção do reino dos céus se faça em nosso íntimo, conquistando os valores nobres da vida maior. Essa é a transição, né? Ele vai recomendar também, nos ensinando que devemos dividir, compartilhar, sermos solidários, sermos fraternos. E ele traz figuras muito claras e objetivas que servem para qualquer época. Lembra do óbolo da viúva? As pessoas se reuniam para fazer doações diante do gasofilácio, um recipiente metálico grande. E aquelas pessoas com grandes somas despejavam muitas moedas, mas muitas moedas. E quanto mais despejavam, mais aplaudidos eram. E aí chega uma viúva com 2 moedas. Ela pega uma e guarda para ela, e a outra ela coloca lá dentro.
Ela dividiu o que nem tinha para ela mesma. E aí Jesus chama os discípulos e diz: esta mulher doou muito mais do que todos os outros juntos. Em todos os momentos, diante de qualquer dificuldade, problema, vamos encontrar esse roteiro precioso que é o Evangelho de Jesus, capaz de nos ajudar a definir melhor as escolhas mais adequadas, o comportamento mais justo para a situação, no contexto em que cada um de nós estamos vivendo. A iniciativa mais justa, sempre fazendo o bem ao próximo. O bem é a única moeda que assegura a nossa felicidade. Aqui e lá, lá e aqui. Às vezes nós consumimos, como diz os Espíritos, rios de recursos, buscando nosso conforto, o prazer, a melhoria disso e daquilo, mas não nos atentamos para os tesouros do Evangelho do Cristo, para o nosso dia a dia. Se o fizéssemos, diz Emmanuel, saberíamos que muitas das vezes temos procurado a felicidade no lugar errado. Diz Emmanuel, temos procurado a felicidade no lugar errado, nos situando à distância do que nos ensinou e exemplificou o Cristo. E acabamos colhendo, inevitavelmente, tristezas, amarguras, dores, sofrimento, nostalgia. Ele não disse: olha, gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por este caminho. E aí Tomé diz: não acredito nessas coisas. Só vendo para quê? Só vendo. E parece que a gente precisa ver o caminho, o roteiro desenhado, né? E aí Jesus se apresenta para Tomé, depois que ele retorna, né? Ele se apresenta por muitos dias a todos os apóstolos, né? E a outros, aos 500 da Galileia. Jesus se apresenta, se materializa na frente de Tomé. Tomé, tu não acredita? Ele se materializa. Quando o Espírito se materializa, todos vemos, não precisa ter evidência, porque nós vemos com a visão dos nossos sentidos. O Espírito materializa aqui, todos vamos ver, não precisa sair correndo, mas ele vai aparecer para nós aqui. Aí Tomé toca nas mãos do Cristo. Crês agora, Tomé? Agora eu creio. E aí Jesus nos traz esse ensinamento: feliz daquele que crê sem precisar ver, porque é pela lógica, pelo entendimento, pelo esclarecimento que chega até nós, com a vinda do Consolador prometido, o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, que ele anunciou lá na última ceia. Mais tarde eu vou enviar um outro Consolador. Sendo a doutrina espírita esse Consolador, tendo Kardec, né, o codificador dela. O Espiritismo é o Evangelho redivivo, que ele explora todos os ensinamentos de Jesus, de muitas coisas que ficaram implícitas nos seus ensinamentos. Então é preciso, sobretudo, diz Kardec, mais do que entender o Espiritismo, de compreender, mas vivenciá-lo. Bezerra de Menezes vai dizer: muitos espíritas chegam ao mundo espiritual cheios de informações, com muitas informações, mas carregando enormes dificuldades no campo dos sentimentos. Então, o Evangelho é o roteiro da nossa viagem que necessitamos fazer rumo ao reino de Deus, que não é lá, não tem expressões exteriores do reino de Deus, é interior. Nós podemos estar com um semblante muito tranquilo, muito pacífico, mas vivendo um inferno aqui dentro.
Então não tem aparências exteriores o reino dos céus. Logo, se Jesus esteve aqui de passagem para ensinar esse caminho, nós estamos aqui de passagem para aprender, porque Ele é o mestre, o nosso governador. Então, daí que o reino de Deus não tem essas aparências exteriores. Ela é uma construção do nosso íntimo, na nossa intimidade, adentrai ao quarto íntimo, no seu silêncio, porque Deus sabe o que passa na sua consciência, o que passa nos seus pensamentos, o que passa nas suas intenções. Vá para o teu quarto íntimo e conversa com Ele, conversa com Jesus. Façamos, portanto, o caminho de volta, recuperando nas estradas da vida os campos devastados por nós mesmos, para irmos ao Pai, semeando as sementes do bem, florindo a nossa própria história, na obra divina em nossos corações, sob a proteção do príncipe moral da humanidade, Jesus Cristo, o Mestre Divino, e com suas bênçãos desejamos a todos nós muita paz. Que assim seja. Depois de escutar todos esses ensinamentos sobre a passagem do Mestre Jesus aqui na Terra, veio nos ensinar o amor, nos mostrar os caminhos do amor, nos falando para perdoar nossos inimigos e assim poder seguir adiante amando a cada irmão. Senhor, vos agradecemos, Mestre, por aqui vir nos ajudar, nos mostrar estes caminhos que nos levam ao Pai, nos mostrando estes caminhos que são de amor, que nos leva à paz, que nos traz a felicidade, que possamos nós a cada instante na nossa vida treinar em cada um de nós, buscar sentir esta paz, iluminar as nossas vidas através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, e assim seguir adiante, nos libertando daquilo que nos prejudica e refortalecendo aquilo que nos faz bem. E sabemos que estes caminhos são os caminhos que o Mestre nos ensinou, os caminhos do amor. Senhor, muito obrigado por toda a ajuda, por todo o amparo que sempre nos dás, por esta certeza que trazemos em nós, que jamais estamos sós, que em momento algum, por mais difícil que pareça, estais conosco, que possamos nós estar sempre convosco, Pai, sempre convosco, Mestre, nesta nossa jornada de aprendizado, aproveitando cada instante, cada oportunidade, para vislumbrar a beleza da vida, a beleza que nos traz a todo instante, Senhor, no nosso derredor, a natureza, tudo que nos provém, mostra o teu amor por nós. E vibrando sempre nestas energias, que esta semana
este dia de Natal se faça renascer a cada instante, a cada dia, em cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmãos que fazem parte desta nossa caminhada. Que a Tua luz nos ilumine, Pai. Que a Tua bênção nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus. Que assim seja. Deus